É, Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Marcelo Lourenço Filho. Ele é coordenador do Students for Liberty, ele é coordenador estadual. Ele atualmente tem 20 anos, é estudante de economia na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, atua no movimento liberal há alguns anos, tem sido diretor e presidente do Clube Caiapós, e ele é organizador estudantil do Proliberalismo da USP e já foi eleito por mais de 50 das principais lideranças do movimento em 2018. Marcelo, fala aí um pouquinho dessa história, conta aí como é que você se tornou coordenador, entrou na SFL. Bom, Augusto, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre muito bem-vinda a uma iniciativa como essa tua de conversar com pessoas do movimento liberal. A minha história dentro do movimento não tem muito segredo, ela também não é muito emocionante, mas basicamente lá por 2012 eu já me interessava por política e nesse submundo da internet a gente acaba encontrando grupos de pessoas que pensam iguais a gente. E desde então eu tenho tentado atuar de alguma maneira, e isso foi me dado a oportunidade de atuar de uma forma mais efetiva, mais direta, desde que eu entrei na universidade, tá? Então, em 2016, eu consegui entrar na USP e aqui em Ribeirão Preto havia o Clube Caiapós, que é uma iniciativa de alunos que visa, então, trazer um pouco mais de discussão para dentro da universidade sob essa perspectiva do liberalismo. E desde então galguei uma carreira dentro desse movimento estudantil, fui membro, depois diretor, depois presidente do clube. E hoje muito me orgulha ver o trabalho que a gente fez, que é efetivamente um trabalho de defesa das ideias do liberalismo na universidade. Quanto ao ECFL, a minha entrada no ECFL foi em 2016, como coordenador local mesmo. À época, algumas pessoas do Caiapós eram membros, eram também coordenadores locais do Students for Liberty e desde então também venho atuando na coordenadoria local, tentando desenvolver projetos e eventos no sentido de divulgar as ideias pró-liberdade. E também tive a oportunidade aí de atingir algumas metas que, enfim, foram bastante satisfatórias para a gente, e acabei, então, dando sequência à trajetória estudantil dentro do movimento. Então, fui vice-coordenador estadual desde abril de 2017. Em agosto de 2017, abriu a vaga, então, para ser coordenador estadual, me candidatei, e desde então já fui reencaminhado para o cargo 2 vezes. Então, enfim, São vagas? Você tem, tipo, tem que se candidatar, se tornar coordenador? exatamente. Quer dizer, é Ah, um coordenador estadual por estado, né, claro. E por vezes essa vaga ela fica aberta, né? No meu caso, por exemplo, era que então a coordenadora estadual, a Larissa Carvalho, que inclusive foi presidente do Clube Caiapós também, ela acabou deixando a vaga para ser coordenadora regional do Sudeste, e então eu me candidatei para ser coordenador estadual no lugar dela. mas aí funciona através de votação dos outros coordenadores? Como é que funciona? Não, não, Ou não. isso Quem é. decide é o staff do CFL junto com os coordenadores regionais. Mas Ah, uma certo. coisa que é importante destacar, Augusto, é que o SFL não é uma organização que funciona verticalmente, tá? Do tipo, existem pessoas que mandam em outras. É Uhum. mais por uma razão de organização mesmo que se distribui em cargos como esse. Então, a gente costuma dizer que não é uma organização top-down, tá certo? Em que as ordens vêm de cima e todo mundo vai aceitando. Nada disso. É mais um sistema bottom-up, tá? Em que, na verdade, os coordenadores locais trazem as suas iniciativas e nós ajudamos a organizar, tá? Certo, certo. Você estava falando então que você se tornou coordenador estadual e depois E é o cargo que eu tenho até hoje, né? até hoje, né? Isso, Certo. exatamente. Com esse desafio até o fim desse ano.
Tá, então explica um pouco de como é que funciona a organização dos eventos da SFL, como que vocês distribuem isso, como que é decidido aonde é feito, por exemplo, vão ter esses eventos, retrate os eventos que o SFL apoia, esse tipo de coisa. Pois é, eu particularmente tive uma visão interessante desse processo, porque eu pude estar nos dois lados, tá? Então eu tive tanto do lado do ECFL, sendo coordenador estadual, quanto do lado dos grupos que em tese são atingidos, são ajudados pelo ECFL, que no caso era o Caiapós, que foi o clube que eu presidi até o ano passado. Nesse sentido, é bastante interessante observar como que esses movimentos, eles vão, na verdade, num movimento de autoajuda se fortalecendo, né? No caso, veja, o ECFL, ele vê, então, dentro do seu processo seletivo de coordenadores, quais são aqueles que têm uma identificação com as ideias da organização e quais são aqueles que têm capacidade de desenvolver projetos e eventos no sentido da defesa da liberdade dentro da universidade. E sendo assim, cabe então à organização dar suporte para que esse tipo de coisa aconteça da melhor maneira possível, da forma mais efetiva e que gere mais impacto, enfim. Então eu pude estar tanto do lado do ECFL ajudando muitos grupos, quanto do lado daqueles que são em tese ajudados, que são compreendidos pelo escopo de atuação da organização, no caso o Caiapós. E é bastante legal quando a gente vê isso acontecendo pelo seguinte, quer dizer, muitas vezes existem pessoas muito próximas a você e que pensam muito parecido e que têm vontade de desenvolver iniciativas nesse sentido, mas que simplesmente não se conhecem. Tá? Quando você tem um grupo dentro da universidade, esse problema é em grande parte resolvido. Por quê? Porque são pessoas que convivem diariamente, que são amigos, que, enfim, partilham dessas mesmas ideias, que têm vontades em comum e que só precisam, na verdade, se unir a partir de um grupo, ter uma desculpa, entre aspas, para começar a trabalhar. O desafio maior é quando você tem, então, pessoas que estão em cidades isoladas e que acabam não tendo tanta propulsão, tanta razão para atuar, dado que ela é, enfim, sozinha ali naquele meio e não vai ter, então, tanto meio, tanto recurso para conseguir efetivamente colocar em prática aquilo que ela Apoio, gostaria. né? De forma geral, não vai ter apoio se ela está numa cidade isolada, por exemplo, que só tem Exatamente. uma universidade. Sim, exatamente. Esse é o grande problema e é o que a gente busca contornar, fazendo com que essa pessoa consiga participar de alguma coisa, fazendo com que ela tenha contato com outras pessoas da sua região. Você sabe, Augusto, que em geral as pessoas elas são colocadas dentro de grandes grupos e acabam, enfim, se esquecendo do grande propósito que existem nesses grupos, que é o de unir as pessoas, tá? E a gente vem tentando fazer coisas nesse sentido, em especial colocando as pessoas em grupos regionais. Muitas vezes, vou te dar um exemplo, aqui no estado de São Paulo, a distribuição de pessoas do movimento liberal, especificamente no ECFL, ela é muito heterogênea. Dentro do grupo das pessoas da Grande São Paulo, tem mais de 70, 80 pessoas, enquanto que em regiões menores, como a região de Bauru, por exemplo, tem 3 coordenadores em toda a região, não da cidade de Bauru, toda a região de Bauru. Ou seja, é muito difícil, e pessoas que moram em cidades diferentes. Então, acaba sendo esse o nosso desafio, colocar essas pessoas juntos e para que elas pensem em coisas e iniciativas que sejam interessantes para que elas consigam trabalhar juntos. No fundo, o nosso grande desafio é esse, de alguma maneira, fazer com que elas consigam trabalhar e colocar essa vontade, esse gás que ela tem para funcionar, tá? Não basta a mera vontade, né? A gente precisa dar suporte para que essas pessoas consigam trabalhar em conjunto. Agora, para fechar sobre isso que você tinha perguntado, os eventos eles acontecem em geral. Existem alguns eventos que o ECFL realiza
por si, tá? Vou dar o exemplo para você da LibertyCon, que é um evento que acontece todos os anos, lá para outubro, mais ou menos. Das edições que aconteceram foram em São Paulo, mas que buscam reunir nacionalmente todos os coordenadores em 2, 3 dias de palestras, enfim, e é bastante legal. Existe também, por iniciativa do CFO, as conferências estaduais, sobre as quais imagino que a gente vai falar mais adiante, mas que em São Paulo, esse ano, a gente vai realizar duas. E também existem os eventos que os próprios coordenadores promovem, tá? Então, isso é bastante legal, porque muitas vezes a gente vê pessoas levando palestrantes de grande porte para cidades que são menores, mas que têm muita demanda por esse tipo de ideia, né? Por esse tipo de debate dentro da universidade. Muitas universidades vivem hoje um problema sério que é o do discurso monótono, do discurso único, o que é um grande problema, tá? Quer dizer, você acredita, na verdade, no monopólio das ideias, acredita que a tua ideia é superior às outras e que por isso não existe voz para debate, para qualquer coisa nesse sentido. Então, acredito que o nosso objetivo seja o de transformar o ambiente acadêmico a partir de uma noção pluralista da realidade acadêmica, tá? Eu sempre digo para os meus coordenadores o seguinte: nós somos liberais, então nós acreditamos na competição. A competição sempre traz resultados melhores do que monopólios. Então a gente não pode acreditar no monopólio das ideias, a gente tem que acreditar que as ideias devam competir entre si. Então essa é a noção pluralista que a gente traz para dentro da universidade, que, na verdade, a razão de ser, a sua razão de ser enquanto liberal num ambiente de esquerda, por exemplo, ela tem única e exclusivamente o embasamento de que você tem o direito de defender aquilo em que você acredita, dado que aquilo garante as liberdades das outras pessoas também. Eu digo isso porque muitas vezes, dentro do próprio movimento liberal, as pessoas acabam se fechando em grupinhos, enfim. Isso é o que mais acontece. Inclusive Exato. na entrevista que eu fiz com o Daniel, a gente discutiu isso também, porque Uhum. dentro do próprio movimento liberal, existem meio que, não vou dizer facções, que é um nome feio, mas existem Sim. grupos separados de ideias e ao invés deles lutarem mais para transformar mais pessoas em liberais, eles ficam debatendo entre si pluralidades e acabam causando mais dispersão no movimento do que a própria união, entende? Você tem completa razão no que você está dizendo. Acho que, na verdade, tem até uma coisa que a gente pode discutir aqui, que é o seguinte: olha, existe um núcleo de ideias dos quais você não pode se desfazer. Tá? Dentro do SFL, a gente costuma citar muito uma frase que você deve certamente conhecer, do Joaquim Nabuco, de que a importância de você criar os seus filhos no amor à liberdade alheia. Tá? Isso quer dizer o seguinte: eu defendo não só a minha liberdade, não só os meus direitos, mas também a liberdade de outrem e o direito de outrem, porque se eu tenho direito a isso, porque os outros também não têm, tá? Então, disso deriva uma ideia de que nós devemos defender a liberdade por inteiro, tá? E não fatias dela. O que isso quer dizer é que, em algum momento, fazer determinada concessão ideológica para algum grupo pode ser problema, como eu particularmente vejo o problema em união com conservadores. Agora, dentro do próprio movimento liberal, isso é problemático justamente por esse ponto que você salientou, que é o de pessoas que acabam entrando em grupos extremamente dogmáticos e que não veem o liberalismo numa concepção generosa. Tá? Eu costumo dizer que o liberalismo, dentro de uma tradição clássica, ele pode ser definido em uma palavra, que é tolerância. Tá? A tolerância foi o que, segundo até a professora Deirdre McCloskey, criou o mundo moderno. Foi isso que fez com que você parasse de se importar com o comportamento do teu vizinho, parasse de colocar a tua moral à frente da prática dos outros e passasse a se preocupar justamente com a tua própria liberdade, com os teus próprios direitos
e que assim, dentro desse individualismo esclarecido, digamos assim, a sociedade pôde avançar. Então tem toda a razão em dizer que o movimento não pode se fechar numa casinha ah, de dogmatismo. Eu digo isso porque eu já estou nele há algum tempo e consegui ver algumas grandes iniciativas serem esfaceladas por dogmatismo, tá? Por visão muito mesquinha da realidade. E acontece o seguinte, cara, olha, você diz, eu sou um verdadeiro liberal. Cai naquilo que a gente chama da falácia do escocês. Né? O que é um verdadeiro liberal? É uma questão problemática de se definir. Agora, quando você começa a ficar num movimento que não contempla visões diferentes, mas que, ao contrário, exclui todo e qualquer movimento de diversidade, você acaba se fechando em si mesmo, no fim das contas. Tá? Ninguém compreende a tua realidade individual tão bem quanto você. Então, se você não tiver uma visão generosa de mundo, que não compreenda a diversidade dentro do teu próprio movimento, vai acabar que você vai se fechar em si mesmo e em algum momento vai sair dizendo, por exemplo, que todo mundo é socialista, certo? E acho que isso é bastante problemático, no sentido de que, olha, pode ser bastante regozijante para quem está fazendo, pode ser bastante satisfatório para quem diz, para quem faz, mas não para o movimento crescer, tá? Pelo contrário, o movimento para crescer ele tem que dialogar cada vez mais com todas as correntes de pensamentos. Você sabe, Augusto, que eu sou bastante fã dos austríacos, dos economistas austríacos, pelo seguinte: os austríacos, antes de desenvolver qualquer tese, e eu estou falando dos grandes nomes da escola austríaca, desde Menger até Baumgarten, até Wieser, até Mises e Hayek, os grandes economistas austríacos sempre trabalharam por centenas e centenas de páginas as teorias dos outros economistas para só então trabalhar alguma teoria própria. O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que antes de estabelecer a sua própria teoria, ele dialogou com os outros. Agora veja, será que dentro da academia, na atualidade, existem pesquisadores, existem acadêmicos que levam a sério as ideias liberais, as ideias da própria escola austríaca, que leem os austríacos antes de criticá-lo? Tenho certeza que não, tá? Até tem um vídeo clássico Hoje do. tem, É? dentro do próprio movimento político, o que mais tem não queria citar, mas, por exemplo, o Ciro Gomes criticou os austríacos e ele nunca nem leu algum livro sobre os austríacos, nem nada do tipo. Daí o Ciro Gomes já tá no nível da piada, assim. Ele É, é, ele é, pois é, mas é justamente isso. São pessoas que não conhecem as ideias e se sentem no direito de criticá-las. Quer dizer, todo mundo tem o direito de ser idiota, tá? Você pode falar sobre o que você quiser. Agora, dentro do debate acadêmico, sério, é de fundamental importância que você conheça as ideias do teu oponente. Nisso, eu acho que tem uma grande virtude da escola austríaca de sempre, enfim, tratar com seriedade o seu oponente para então desenvolver a sua teoria própria. Ou seja, conhecer, dialogar, tá? Como eu disse, acho que liberalismo pressupõe diversidade e a diversidade só tem vigência onde tem vigência a tolerância. Isso é um ponto do qual os liberais não podem abrir mão nunca, sob pena de colocar em risco o próprio pescoço, a sua própria razão de ser. certo, certo. Agora vamos já falar aqui. Explica mais ou menos o pessoal que está empolgado para as conferências estaduais. Explica como é que vai funcionar elas, como que, se você pode dar alguns spoilers dos palestrantes, esse tipo de coisa, É, quem que vai aparecer, quais são as surpresas que o pessoal está ingressando no movimento. Quem não é do movimento do SFL, que é de fora, o que que se espera de uma conferência do SFL. pois é, você sabe, Augusto, que a gente gosta muito da ideia de que, olha, dentro da universidade, o que a gente mais pode fazer é trazer ideia nova, é poder dialogar com a comunidade, docente e discente. O nosso objetivo sempre foi esse, de trazer mais ideias para a universidade. E quando a gente consegue fazer um evento tão incrível quanto esse, para nós é um prazer imenso, tá?
Você sabe, Augusto, que no ano passado eu era coordenador estadual do CEFEL e eu tinha muita vontade de fazer a conferência estadual no interior do estado. Eu sou do interior, estudo em Ribeirão Preto, como você disse no começo, e a conferência sempre havia sido realizada em São Paulo, tá? Até em 2016, quando eu era coordenador local, tive o prazer de ir lá em São Paulo na FEComércio, assistir a conferência estadual, fiquei maravilhado com a organização e com as palestras. Na época teve uma palestra de pessoas muito bacanas, como do Bene Barbosa, do Paulo Rabelo de Castro, do Yaron Brook, que é presidente do Ayn Rand Institute, e mais um monte de gente que eu não vou saber lembrar agora de cor, mas faz uns 3 anos isso. Eu fui lá em São Paulo, falei, cara, seria muito legal se a gente conseguisse levar um evento desse para o interior do estado. Agora, tem grandes problemas nisso. Você sabe que levar um grande palestrante para o interior é muito mais difícil do que levá-lo para a capital. Eu mesmo, no ano passado, como presidente do CaiaPós, tive o prazer de trazer aqui para Ribeirão Preto o Gustavo Franco, e para fazer uma operação dessa, de trazê-lo do Rio de Janeiro até Ribeirão Preto, é quase que um jogo de xadrez, tá certo? É uma coisa que É um demanda desafio, é um uma desafio. muito grande. E aconteceu, e deu certo. Tá? Então, para trazer um evento desses para o interior é muito difícil. E nasceu, então, esse desafio de trazer a conferência para o interior. E a gente conseguiu, tá? O que foi muito legal. A gente teve palestras muito bacanas do pessoal da Foxbeat. A gente teve palestra do professor Fábio Barbieri, que é um especialista em escola austríaca. Teve palestra do Joel Pinheiro da Fonseca, que é um dos intelectuais mais proeminentes do jovem liberalismo de hoje em dia. A gente teve palestra com o pessoal do Um Brasil, veio para cá a Thaís Herédia, que era jornalista da Globo News, fazer uma mediação de um debate, foi muito legal. E disso ficou a experiência de que, claro, vale dizer, o auditório lotado, tá? Um dos nossos medos era também falar, tudo bem, a gente faz um baita evento desse, a gente cumpre o nosso papel pelo lado da oferta, mas não tem demanda, tá? E na verdade teve, a gente ficou bastante feliz com isso, foi um momento bastante interessante do meu período como coordenador do ECFL aqui no estado de São Paulo. Então, nesse ano, 2019, vão ocorrer 19 conferências em 17 estados diferentes. Nós tivemos, então, um movimento de que, olha, em São Paulo e em Minas tem tanta demanda que cabe fazer mais de uma conferência por estado. Então, em Minas vai acontecer a mesma coisa que vai acontecer em São Paulo. Vai ter uma conferência em Lavras, no interior, e em Belo Horizonte, a capital. Em São Paulo, que é o estado que eu coordeno, a gente vai fazer 2 conferências estaduais também. Então, uma em São Bernardo do Campo, na Universidade Federal do ABC, no dia 10 de abril, e outra aqui em Ribeirão Preto, na USP, especificamente na FED de Ribeirão Preto, no dia 24 de abril, também Inclusive, eu tenho que confirmado. ver se eu consigo uma carona para ir para algum desses aí, porque eu sou de Guarulhos. Já, Aham. se alguém aí escutar o podcast, for da região, passa aqui e me pega que a gente vai, nós racha gasolina. E é bastante forte a tradição do pessoal que vai para as conferências de fazer caravana. No ano passado, veio um pessoal enfim, veio todo mundo num carro para assistir a conferência da capital. Então foi muito legal. E é assim que vão se criando vínculos entre os coordenadores. Agora, sobre as conferências, como eu disse, o objetivo é discutir os problemas do país sob uma nova perspectiva, trazer especialistas para que eles digam com propriedade quais são as soluções que o liberalismo propõe para os problemas antigos, para os problemas que a gente vê acontecer desde que o mundo é mundo, tá? Então, essa série de conferências que vai acontecer aí pelo Brasil, em 17 estados, como eu disse, desde Alagoas, passando pelo Rio de Janeiro, Rondônia, Pará, Goiás, Distrito Federal, Ceará, um monte de estado, vai ter conferência do CFL
e todo mundo que tiver interesse está mais do que convidado a comparecer. Certo. De forma geral, então, para quem não sabe, o SFL é uma forma de estudantes poderem interagir, se conhecerem entre si e poderem discutir e propagar as ideias do liberalismo, certo? Exatamente, o nosso objetivo sempre foi esse, o de colocar essas pessoas juntos, tá? Acho que, na verdade, o grande desafio, como eu disse no começo, é esse, de colocar pessoas que tenham coisas em comum para que elas se conheçam e desenvolvam projetos em conjunto, projetos, eventos, workshops, tablings, e existe uma série de iniciativas que pode ser colocada em prática e que o SFL está mais do que preparado para dar suporte para esses coordenadores. Certo. Quer fazer algum merchan? Divulgar alguma coisa? Ou Eu só vou mesmo as até, conferências? eu vou te passar os dados sobre as conferências, se você Certo, colocar certo. o link para o pessoal acessar, Sim, seria sim. muito bacana. Faço isso, coloco no Dentro, Facebook. maravilha. E daí, enfim, tá todo mundo convidado, especialmente o pessoal de São Paulo, a comparecer nas conferências, tá? Só repetindo, em São Paulo acontecem duas, uma no dia 24 de abril, em Ribeirão Preto, na FED de Ribeirão Preto, dentro do campus da USP, na Vila Monte Alegre, e no dia 10 de abril, em São Bernardo do Campo, dentro do Teatro da Federal do ABC. Tá todo mundo aí convidado. Certo, certo. Muito obrigado, Marcelo, por ter disponibilizado seu tempo aí, ajudado nesse começo de iniciativa. Quem sabe a gente não consegue fazer outras entrevistas com outros coordenadores estaduais, até se você conseguir, talvez a gente disponibilize uma aí, você vê aí algum regional que esteja disponível, assim, uma horinha, você falando com a Letícia, talvez, o pessoal lá um pouquinho mais não acima, né? Porque você falou que não é uma organização vertical, mas esses organizadores que têm mais tempo de SFL, você pode ajudar a gente aí, né, nesse trabalho, não é mesmo, Marcelo? Claro, com certeza. Pode contar comigo. Agradeço aí a oportunidade e sucesso nesse projeto que já está começando tão bem aí com os podcasts. Obrigado, Augusto. Obrigado, Marcelo. Desde já agradeço. Tchau, tchau.